Para muitos começa com um sonho, mas nem sempre é assim que termina. Muitas regras sobre o que pode e o que não pode, a falta de ensino sobre como ser um empreendedor do direito, mostrando que na prática, somente o conhecimento do direito material não vai conseguir te fazer chegar mais longe com seu escritório. Até que chega alguém, mas você está atolado nas atividades, faz um atendimento aqui, um atendimento ali, mas que no final não te gera retorno e com toda insegurança resolve se esconder atrás da mesa do escritório de alguém e ser apenas um excelente advogado. Essa é a vida que você pode estar levando, acertei? Se nesse momento você fosse o próprio júri da sua vida, condenaria a forma como você trabalha hoje? Caso você tenha se condenado, esse é o momento que eu vou advogar por você e te mostrar a jornada que você pode trilhar para fechar pelo menos R$ 35 mil de contratos fechados de forma recorrente. Isso é mais fácil do que você imagina, porque é um padrão a ser seguido. Da mesma forma como você cria o seu padrão para escrever as suas iniciais. Depois de atender mais de 1.000 escritórios de advocacia, eu resolvi começar a abrir a sua visão para o mercado do direito. Exatamente, é um mercado. Porque eu acredito que todo profissional que decide advogar e deseja ter o seu próprio escritório se torna um empreendedor do direito. E nessa você entra em um tanque, como eu posso dizer, repleto de tubarões, onde a concorrência do mercado hoje ela está muito acirrada. Só que não precisa ser assim, não precisa ter esse desespero. A partir de agora vamos entender como é que você consegue converter contratos para o seu escritório utilizando inúmeras estratégias que podem ir do Jus Brasil ao tráfego pago. O modelo aqui já não importa muito, como muitas pessoas falam por aí. Um simples funil, ele vai te entregar inúmeros contatos novos, mas será que esses contatos apenas é suficiente para você fechar novos contratos? E daí você pensa, eu vou precisar investir quanto em tráfego pago para atrair novos leads? Eu quero que você guarde essa frase na sua mente. Atrair e converter são duas coisas muito diferentes. O que então é o fator determinante para fazer o meu escritório decolar em números de contratos? Agora que você já entende que o modelo em si não é o mais importante, eu vou te revelar a base estrutural que diferencia escritórios que crescem e escritórios que apenas sobrevivem. O primeiro ponto é a divisão em departamentos. Você precisa entender que para o seu negócio ele funcionar de forma estruturada, você precisa separar ele em departamentos. E não, eu não estou falando aqui de você ter uma mega estrutura com dezenas de pessoas, enfim. Eu estou falando aqui de você ter funções essenciais dentro do seu negócio. O primeiro departamento que você precisa ter estruturado dentro do seu escritório é o comercial. O comercial ele é responsável por fazer a primeira qualificação das pessoas que chegam através do seu escritório e depois direcionar essas pessoas a um fechamento de contrato. Então é por isso que o comercial é o setor mais importante, porque ele é o coração de um negócio. Depois a gente entra no pós-venda. É aquele que vai garantir que os clientes que entraram através do comercial fiquem e tragam novos clientes para dentro do seu negócio. Você precisa estruturar então o comercial antes de investir em tráfego, por exemplo. É muito comum eu ver advogados investindo em tráfego pago antes de estarem preparados para lidar com as demandas que chegam através daquilo que ele investiu. Por isso, antes de pensar no Jus Brasil ou tráfego pago, você precisa de um time ou uma pessoa de atendimento que seja bem treinada. Para garantir que esse time, enfim, ou essa pessoa esteja pronta para fazer esses atendimentos, eu sigo um processo de 3 passos. O passo 1, capacitação básica sobre como abordar leads de forma consultiva. Porque é muito comum quando a gente contrata alguém para fazer o setor comercial, essa pessoa ela fica tentando vender a todo custo. E não que isso seja ruim, mas a gente precisa entender a necessidade do nosso cliente e daí sim direcionar com ele que o escritório é a melhor solução para resolver aquele problema específico. O passo 2 é definir scripts para cada tipo de cliente. É muito comum hoje escritórios que atende uma área, atende 2 áreas, às vezes atende até 3 áreas diferentes. Mas como que você deixa
o seu colaborador que faz esses atendimentos apto para atender vários tipos de cliente, definindo esses scripts. E daí nesses scripts você precisa documentar o passo a passo claro do início ao fim da jornada do seu cliente, desde quando ele entra, e o final é quando ele fecha o contrato. Só que nesse meio tempo você precisa colocar as quebras de objeções, você precisa definir qual que é o perfil de cliente ideal para que aquele cliente que chegou, está no atendimento, feche o contrato com você. Então, definindo esse material, vai ficar muito mais fácil o seu time a fechar novos contratos dentro do seu escritório. Passo 3. Feedback contínuo com base nas interações. O que isso quer dizer? É muito comum quando chega novos contatos dentro do seu escritório que essas pessoas, ao longo do tempo, elas param de responder, elas somem por algum motivo ou outro. E se você não tem uma régua de interação com essas pessoas ao longo da jornada, revisitando elas, mandando mensagem, ligando, você vai ter uma taxa de fechamento muito baixa, ou seja, você pode investir muito de um lado, mas vai pingar pouco do outro. Então, na verdade, não faz tanto sentido você investir em marketing, investir em tráfego pago, se você não segue essas linhas de raciocínio, essas linhas com o seu colaborador. Eu já vou continuar o conteúdo, mas você entende que essa técnica que eu acabei de passar não é simplesmente um estralar de dedos e que as coisas acontecem? Só que muitas pessoas no mercado hoje vendem isso e literalmente é uma pura mentira. Cada passo desse pode parecer complexo na hora de aplicar, só que quando você detém dessas habilidades, isso acaba se tornando simples. Se você quer aprender tudo isso em mais detalhes, ou seja, ter um passo a passo claro, além de ter o meu acompanhamento direto, eu quero te fazer um convite para a nossa comunidade e descubra como você pode fechar cada vez mais contratos no seu escritório de advocacia. Então clica aqui no link abaixo da descrição e vamos fazer parte desse movimento juntos. Agora, continuando o conteúdo, o passo 3 é planejamento de investimento. Agora sim, você tem um time preparado, nós vamos falar sobre investimento. Existem várias formas de estruturar o seu investimento de captação. 2 modelos que são mais recomendados o modelo 1, que é o investimento gradual baseado em retorno previsível de contratos. Esse tipo de investimento é um investimento mais pé no chão, ou seja, se eu tenho um caixa para investir, um caixa X, e se eu entendo que um contrato que eu fecho nesse investimento, ele demora 6 meses para me dar retorno, eu preciso fracionar esse caixa em 6 meses. Ou seja, eu tenho um valor que no 7º mês eu vou continuar esse investimento, eu não vou fazer investimento agora, parar no 3º mês, voltar depois, enfim. Eu vou ter um gradual no ano inteiro até que a minha máquina, até que o meu escritório comece a girar, a me dar muito mais retorno. O modelo 2 seria uma aposta mais agressiva, só que com um potencial de retorno muito maior, porque daí você começa a investir mais, só que em multiplataformas, e daí você trabalha com um público que entra na plataforma A, você trabalha ele na plataforma B, ou seja, trazendo uma autoridade muito maior para o seu escritório. Porém, você precisa investir muito mais. Dependendo do nível do seu escritório em relação à caixa, vale muito mais a pena você seguir pelo modelo 2. O próximo tópico, e muito importante, é a call de vendas. Por quê? Fechar um contrato não é apenas sobre o número de leads que você atrai. Tudo começa fazendo um bom atendimento e termina numa excelente call de vendas. E quando você segue o processo certo, como recepcionar essa pessoa de forma efetiva e depois direcionar ela para uma call de vendas, você vai ver que fechar 10 clientes com um contrato de R$ 3.500 pode parecer muito simples, e eu vou te explicar como. Eu acabei de te mostrar como fechar esses 35 mil contratos recorrentes. Só que você não precisa acreditar somente na minha palavra, porque eu acabei de te mostrar como isso é possível. Além do mais, eu já ajudei centenas de escritórios a fecharem contratos de múltiplos 5, 6 e até mesmo 7 dígitos de forma recorrente nos últimos 3 anos. E se você gostou desse conteúdo, o link da nossa comunidade, como eu falei, está aqui na descrição, e eu te vejo no próximo vídeo e vamos prosperar.